Boa tarde a todos! Cá estamos nós para mais um episódio. Desde já peço desculpa porque na semana passada tive mais que fazer do que estar a falar para o microfone sozinha, que nem louca. E nomeadamente dormir uma cesta de um total de 5 horas. Portanto, aí está a vossa justificação para não ter havido update. E é isso, e hoje cá estamos, não sei se estaremos para a semana, não sei se estaremos para a outra, a ver, vamos, como se costuma dizer. E vamos começar o episódio pela continuação do anterior, portanto, quem não ouviu, aconselho que para contexto vá ouvir pelo menos os últimos minutos. Portanto, faltou revelar quem é o candidato a primeiro-ministro que sabe falar hebraico e árabe, e é por aí que vamos começar. E por aí mais ou menos, ou seja, por uma pequena nota, é que ainda bem que eu não acabei de fazer a revisão de currículos dos partidos com assento parlamentar, não é? No episódio passado, porque eu tinha-me esquecido de um, tinha-me esquecido do Paulo, que também só fez o secundário, por isso não interessa bem, não tem currículo assim tão grande para estar aqui a dizer nada contra quem só fez o secundário, mas efetivamente o meu objetivo era ver os doutores, ver se quem é chamado de doutor tem o doutoramento, e ele não é chamado de doutor, portanto, já. Yeah. Mas pronto, tínhamos esquecido de aliar uma justiça, portanto aqui está mencionado que fui ver e só fez o secundário. Depois, vamos então passar a quem é que sabe falar hebraico e árabe. Portanto, é o candidato que tem de seu nome Amarelo Claro. E se vocês não sabem quem é, temos pena. Vão descobrir, porque eu não vou mencionar outro nome, ok? Já mencionei sem querer no episódio anterior, não vou mencionar de novo. Mas, exato, essa personagem, contra todas as expectativas, sabe falar hebraico e árabe. Portanto, yeah. E quanto ao currículo, não fez o mestrado, mas foi diretor do mestrado. Porque ele fez um PhD. Ou seja, ele não tinha lá a dizer que fez o mestrado, mas tinha a dizer que fez um PhD. Portanto, não sei bem se fez, ok? Mas se fez, dizia lá que foi em criminalidade. Portanto, deve ser daí que vêm as ideias loucas de castração química e por aí. E de condenar a zoofilia. Também, para quem não sabe, no programa do Amarelo Claro, que foi feito mais ou menos pelo ChatGPT, só pode, porque aquilo é medidas tão random que só pode, há uma medida que diz acabar com a zoofilia em Portugal. E eu acho isso, realmente só pode vir de alguém que fez um PhD em criminalidade e acha que isso é um grande problema para resolver em Portugal. À frente de, por exemplo, decidir onde é o novo aeroporto, que também é um tema sem qualquer... que tem alguma importância dado o tempo que estão a demorar a decidir, mas também nem é dos que são mais importantes. Mas este senhor coloca, este doutor, não é? Coloca a zoofilia acima do aeroporto, acima da habitação, acima da saúde, acima de tudo. É assim, eu não sei como é que isso não foi debatido em nenhum dos debates, fiquei desiludida. Depois temos o senhor Rui Rocha, que é só mais um licenciado em Direito, a quem chamam doutores, mas no fundo ele nem é doutor, é só licenciado. É doutor do século XX, porque no século XX chamava-se doutor a quem só tinha a licenciatura. Hoje em dia, não sei bem, não é? Não sei bem se isto é correto. Não sei, não concordo muito. Mas como, tipo, já estava aborrecida de pessoas que, tipo, de ver que eles maioritariamente são licenciados em Direito, Economia, não é? Epá, na verdade, abri o currículo do outro Rui Rocha random e aconselho-vos a fazerem isso porque é mais interessante. Há um Rui Rocha que tem Ciência Vitae, portanto há de ser investigador, e tem um currículo extremamente completo. Este sim é PhD e também fala um monte de línguas originais. Portanto, não sei porque é que não é este Rui Rocha em vez do que nós conhecemos, não é? Que se está a candidatar. Porque, efetivamente, se repararem, não há nenhum investigador científico a concorrer a nenhum destes cargos. E eu fico a questionar-me se é porque nós, e coloco-me nesta categoria porque ainda nem sou bem, mas pronto, se é porque os investigadores científicos não estão para estas chadices ou se não lhes dão lugar. E não sei, eu acho que devia haver também essa representação no Parlamento. Digo eu, não sei. Digo eu. Aqui a pôr uma posição política, detesto, mas ficam a saber. Depois, quase a terminar, temos mais 2 pessoas. Portanto, lá está. Mais um aborrecimento de licenciado em Economia, o doutor, entre aspas, Pedro Nuno Santos. Portanto, nada de muito, digamos, exótico para aquilo que é os normais cursos que as pessoas tiram quando se candidatam a deputados. Ou pelo menos a primeiro-ministro. E, por fim, temos uma senhora que é Paula Inês. Portanto, se não sabiam que a Inês de Sousa Real é, na verdade, Paula Inês de Sousa Real, ficam a saber. Portanto, é Paula dentro, Paula fora.
essa senhora é mestra em Direito, portanto ela não é chamada de doutora, e bem, porque não é doutorada. Porém, Mariana Mortágua devia ser chamada doutora e não é. Portanto, este resumo de currículos dos candidatos serve para vocês saberem quem votar? Não. Serve para vocês terem um pouco mais de cultura geral? Não sei bem se é considerado cultura isto. Serve para saberem quem é que é tratado por doutor não sendo e quem é que não é tratado por doutor sendo? Sim, é exatamente para isso que serve. Portanto, é uma revisão um pouco diferente daquilo que vocês podem ter visto aos debates. Não sou uma comentadora de debates que tira 1 hora após cada debate para comentar o que foi comentado no debate, batido, não é? Sou só uma cidadã comum a tentar encontrar uma lógica, não é? Em tudo isto. E, portanto, não é esta revisão que, como é óbvio, vos vai ajudar a decidirem quem votar. Não sei se serão os debates e muito menos os comentários aos debates. Também não hão de ser os programas de comédia sobre os debates e outro formato, como publicações no Instagram, sobre esses mesmos debates. Acho que talvez passe mais pela leitura dos programas eleitorais, como já tinha mencionado, e tenho visto alguns resumos, tipo, de pessoas, não é? Cidadãos comuns, como eu, que fazem, como eu não, como todos nós, que têm feito, tipo, resumos, imaginem, no âmbito da sustentabilidade, o que é que cada programa eleitoral inclui? Pronto, então fazem esse tipo de coisas. Isso também pode ser útil, mas há sempre um quê de bias, não é? Tipo, acho que o melhor é cada um ler o programa e tomar a sua decisão por si, de acordo com os seus ideais e o que acham prioritário para o país. Mas eu acho que os debates televisivos, efetivamente, deviam ser uma forma da pessoa decidir em quem votar. Estão a ver? E aquilo, eu vi todos. Digo-vos aqui, vi todos. Desde os pequeninos aos grandes, aos pares, com todos, vi tudo. E, na maioria dos casos, aquilo é uma feira. É uma bandalheira a céu aberto. E aqui sim esta expressão está a ser usada corretamente. Porque eles, tipo, atropelam-se uns aos outros. Tudo bem que eles têm que ter a ideologia definida porque estão a representar um partido e as pessoas que seguem esse partido. Mas, tipo, acabam por ser todos um bocado extremistas no sentido de não ouvem o outro, estão a perceber? Tipo, o outro ainda nem acabou de falar e eles já estão a interromper e dizer não, isso está tudo errado. Não, a ideologia do outro pode ser contrária à que tu tens que defender, mas tens que, não sei, ter abertura para ver onde é que aquilo pode ter lógica. Estão a ver? Pá, faz-me um bocado de confusão. Posso ser só eu que, como não tenho uma posição política definida de todo, pronto, acabo por concordar com um bocadinho do que cada um deles diz, excetuando um ao outro, como é óbvio. Mas pronto. Acho que os debates podiam ser úteis se, número 1, eles não se interrompessem e, número 2, houvesse um polígrafo imediato, tipo, em direto, porque eu acho que a maioria das vezes que eles lançam números e factos, supostamente factos, aquilo está errado. Ou pelo menos eu não confio, estão a ver? E não sei se viram o debate, não ter visto porque foi um dos mais, importantes, entre o PS e o PSD, em que, tipo, às tantas o Pedro Nuno Santos começa a pegar em papelinhos, como o outro maluco, tipo, como o Amarelo Claro, começa a pegar em papelinhos à toa, tipo PowerPoints, todos com bom design, digo desde já, se tiver um contacto do designer eu aceito, mas tipo com barras, tipo whatever, tipo eles fazem o gráfico como lhes convém mostrar, tipo nós nem sabemos se aquilo é verdade ou não, factualmente, e não sabemos se aquela representação é mais correta, estão a ver? E isso, estou aqui a sublinhar que foi feito nesse debate, para poderem, se não souberem do que é que estou a falar, para poderem confirmar, mas isso, na maioria dos debates isso foi feito, tipo eles lançam factos, todos eles lançam factos à toa, e claro que depois tem o programa do polígrafo e outros semelhantes que vão dar posteriormente ao debate, mas eu acho que era bué fixe se isso existisse em direto. Se existisse em direto dava bué da credibilidade aos debates, porque acho que aí os políticos já não iam mentir tanto como é normal. E também outra coisa que gostava, isto não para nos ajudar a decidirem quem votar, mas imaginem que havia sempre a miniatura lá em cima na televisão a cara dos jornalistas que estão do tipo dos moderadores. Porque eu às vezes, imagino que sou eu, em curtos momentos, imagino que sou eu a moderadora e tipo a cara que eu faria ao ouvir determinadas intervenções. E fico tipo, quem me dera estar a ver a cara do José Adelino a ouvir isto. Estão a ver? Ou a cara da Clara de Sousa. Pronto, adorava ver a cara deles. E isso normalmente não acontece. Tipo, a televisão autoprotege-se, digo eu, não é? E não os filma já para prevenir situações. Mas se tiveram a oportunidade de ver, por exemplo, o debate dos partidos sem representação parlamentar, portanto, aquilo que se chama o debate dos pequeninos, de vez em quando eles, imaginem, estava do Herc a falar, né? Então eles filmavam a que representa o Volt,
com uma cara, tipo, completamente em desacordo com aquilo, como aliás, não digo qualquer pessoa, porque há de haver quem siga o ERCT, não é? Não ouvintes deste podcast, espero. Mas pronto, regra geral, não há de haver muita gente a concordar com o que aquele homem diz, não é? E então qualquer pessoa que filmassem ia ter uma cara um bocado esquisita, tipo, engraçada, né? E foi o caso, pronto, filmaram-a do volta e realmente, coitada, a rapariga estava em choque com aquelas intervenções. E pronto, é isto. Eu acho que para decidirem quem votar tem que se fazer várias coisas em paralelo, não confiar muito no que eles dizem, tipo, ter uma fonte ortogonal de confirmação daquele facto, se nos estamos a basear nesse facto para decidirem quem votar. Pronto, mas é assim, estou aqui só a mandar para o ar. Espero que as pessoas que estão a ouvir isto já saibam essa cena, né? Portanto, acabo por estar a ter um debate comigo mesma, porque ninguém está aqui ao pé de mim para debater comigo. Por isso, pronto. Mas eu já votei. Portanto, eu estava com muito medo de não me chegar a carta. Por acaso, não sei se tinha referido isso no episódio anterior, mas quando soube que havia eleições fiquei logo em pânico, porque mais ou menos quando vim, tinha visto que só ia ter que votar no último ano que cá vivesse, nas presidenciais. Então estava tipo, ok, pode ser que até me vá embora mais cedo, ou sei lá. Pode ser que até me escape disso, estão a ver? Mas não, claro que eles não levaram. Estou como o do Nós Cidadãos a dizer, pronto, lá me fizeram ir votar com 2 anos de antecedência, nem conseguiram acabar uma maioria absoluta, grande vergonha. Pronto. E então comecei a ficar um bocado preocupada, tipo, se tinha que tratar de papéis e não sei o quê, porque dá tudo bem do trabalho, né? Como já tiveram a oportunidade de verificar noutros assuntos que eu partilhei aqui convosco. Pronto, então quando fui pesquisar, aquilo dizia na internet que não, basicamente não tenho que fazer nada. A carta, como a minha morada do cartão de cidadão foi alterada para cá, a carta ia-me chegar automaticamente e eu tudo o que tinha que fazer era votar. Caso pretendesse votar presencialmente, aqui, portanto só tinha a oportunidade de votar presencialmente em França, aí é que tinha que tratar de papéis. Portanto, ok, mais fácil não existe, mas estava com medo que a carta não chegasse, né? Até porque tinha que dar tempo da carta chegar aqui, de eu votar e de pôr a carta ao correio e da carta chegar a Portugal a tempo de ser contabilizada. Pronto, então estava um bocado a entrar em pânico, até que na semana passada, tipo não nesta, na anterior, tinha então o aviso, pronto, aquilo era carta registada, bateram à porta, eu não estava, né? Então lá tinha o aviso para ir buscar a carta aos correios, fui no sábado de manhã e tipo, eu levei logo a caneta, eu levei logo tudo para deixar lá o voto, só que aquilo precisava de se, como é que se diz? De deixar uma cópia do cartão de cidadão. Então tive que voltar para casa com tudo e acabei por votar de pijama, malta. Isto é o privilégio de ser imigrante. O privilégio de ser imigrante é poder votar de pijama. Só que lá está, acabo por ter mais trabalho do que um cidadão comum em Portugal. Porque, acho eu, não é? Vocês hão de balancear, mas, por exemplo, quando eu voto em Montemor, dirijo-me ali à escola primária ou à escola secundária, depende dos anos, até posso ir a pé, são 10 minutos, voto e venho-me embora, está feito. Aqui tive que ir de bicicleta aos correios buscar a carta, tive que vir a casa, tipo, como é que se diz? Para votar e para arranjar o cartão de cidadão e tenho que lá voltar, por acaso ainda não voltei, não tive tempo. Os correios, tipo, durante a semana têm um horário reduzido, é impossível ir lá e era para ter ido ontem, tipo sábado de manhã, mas como amanhã não podemos ir para o laboratório, vou estar em teletrabalho, consigo ir aos correios, chill. Mas pronto, acabo por ter que me deslocar aos correios 2 vezes para votar. Estão a ver? Quer dizer, se calhar da próxima vez já levo o cartão de cidadão copiado em avanço e pronto. E é só uma viagem, mas requer esta planificação. E fui votar. Portanto, vocês que vos dá menos trabalho, espero que vão todos votar, ok? E que digam aos vossos avós para irem votar, porque às vezes eles não vão. E eu estou sempre a dizer às minhas avós, vão votar, vão votar, vão votar. Portanto, sim, façam esse serviço público. E última coisa em relação às eleições. Estava tipo uma cena no boletim de voto, né? Tem lá todos os partidos. E foi aí que me apercebi. Portanto, isto foi antes quando eu abri o boletim, foi antes do debate dos pequeninos. Portanto, não me lembrava bem de quais eram os partidos pequeninos a concurso, não é? Então estava lá, imaginem, acho que é para aí a terceira linha, diz ADN, que é a Alternativa Democrática Nacional. E depois, cá mais abaixo é que está a AD, Aliança Democrática. Então reparei, tipo, quem quer votar na AD, se calhar vai se enganar e vai logo votar na primeira opção, que é o ADN. Mas vocês sabem quem é o ADN. O ADN é aquele chalupa do Bruno Fialho, que defende que a Terra é plana, praticamente. Ou que defende que o Covid nunca existiu. Defende que andam em microchips a controlar-nos. Não sei bem o que é que ele defende, mas são coisas deste género, estão a ver? É este nível. Também espero que nenhum ouvinte disto concorde com estas ideias, não sei. Ou pelo menos justifique-me porque é que concordamos. Estão a ver? Portanto, espero que o ADN não eleja nenhum deputado à pala desta parecença. Pronto. Vamos ver como é que isso vai ser.
Mudando agora de assunto, que já tiveram 15 minutos de eleições e eu nem sequer sou política, afiliada a um partido, ou não sei, não me considero com muita autoridade para... Quer dizer, acho que ninguém tem autoridade para definir o vosso voto, atenção, mas... não, imaginem, não tenho autoridade no sentido em que não estive a pesquisar, imaginem, imensas coisas para vos estar a dizer, neste campo tenho que votar nesta pessoa. Estão a perceber? Não sei se estão a perceber. Não interessa muito. Epá, vão ler os programas e decidam. Portanto, agora que passou estes 15 minutos, 16 quase, vamos então falar das minhas 2 últimas semanas. Então, o que é que aconteceu de altamente interessante? Comecei a dar aulas. Já dei 2 aulas e imaginem, eu não estava tão feliz há bué tempo. É que aquilo completa-me mesmo. Eu adorei dar aulas. E então, a primeira foi quinta-feira da semana anterior e a outra foi esta segunda que passou. Então essa de quinta-feira foi aquela tipo de... que eu sou professora de inglês e a cadeira é de biologia e tive que basicamente avaliar apresentações e tinha preparado o CAUT, pronto, eu acho que vos falei mais ou menos como é que ia ser a aula. Então chego lá, atrasada no sentido em que eu queria ter chegado antes da hora, só que não... Imaginei, subestimei o tempo que demorava a chegar lá e o tempo que eu demoraria a encontrar a sala, porque aquilo é num campus diferente de onde eu trabalho e é um campus tipo de hospital universitário, estão a ver? É lá o Hospital de Bordeus e é uma parte do campus. Todas as pessoas que estão a fazer doutoramento ligado à medicina e à saúde humana, não é? Acabam por ter os laboratórios aí. Então é um campus, na minha opinião, um bocado mais confuso de se encontrar os sítios. Por isso cheguei lá às 8 em ponto, que era a hora que começava a aula, o que seria ok se eu não fosse já uma professora de ADN, não é? O meu DNA não fosse de professora. Porquê? Porque eu chego lá e não sei ligar ao computador da sala. Sim, eu pedi ajuda a um aluno para ligar ao computador. E depois não soube ligar ao projetor. Portanto, desculpa. Portanto, a aula teve para aí 10 minutos para começar. Ok. Porque eu não soube ligar nada destas tecnologias. Senti-me tão burra, a sério, que vergonha. Mas depois aquilo entrou nos carris e correu bem e no fim perguntei-lhes se eles gostaram da aula e tipo, fui mesmo honesta com eles, no início disse-lhes logo que inglês não é a minha língua nativa, por isso se eles próprios notassem que alguma das coisas que eu tivesse a dizer tinham um erro gramatical ou isso, tipo, para porem a dúvida e para também não terem medo de dar erros, porque é mesmo assim que aprendem. Disse-lhes que não era de biologia, tipo, que a minha formação era de química, por isso também nesse campo eu não ia estar apta a detectar, sei lá, se calhar não ia estar apta a detectar erros científicos como uma professora de biologia vai estar, como é óbvio, não é? E por isso para eles não terem mesmo medo de dar erros, estão-se ainda a formar e é mesmo assim. E então depois no final senti que havia bem à vontade nisso, não é? E perguntei-lhes se a aula tinha sido do agrado deles, se acham que tinham tipo, aprendido alguma coisa e que a aula tinha sido bem construída e eles disseram que adoraram, tipo, bem interativa. Pronto, então fiquei mesmo realizada. E na segunda-feira, desta semana, foi uma aula de laboratório. Tive uma reunião antes, tipo, para me dizerem o sítio das coisas e não sei o quê, mas a aula era básica para mim, aquilo não só era de química, como de espectroscopia, que é basicamente o que fiz durante toda a tese de mestrado e que ainda acabo por fazer um bocado agora, durante o doutoramento, por isso é mesmo tipo a minha área de expertise, digamos assim. Por isso, ou seja, um procedimento para um aluno de licenciatura, para mim aquilo é fácil, não é? É normal, é mesmo assim. Pronto, e então fui. Nesta eu não tinha nada a preparar, porque eles têm o protocolo, têm que seguir, portanto eu basicamente estou lá a andar às voltas só para ver se eles têm dúvidas e não sei o quê. Então, qual é que foi o problema nesta aula? O problema que acabou por não ser um problema, mas, é que eu chego lá e todos os meus alunos eram franceses. E eu tinha perguntado se podia dar aula em inglês e disseram-me que sim, não sei o quê, só que chego lá e ganda shoulder, porque toda a gente falava francês, toda a gente estava a falar em francês com os outros e eu tive de falar francês, tive de dar aula em francês, malta. Se me tivessem dito isso antes, eu não tinha dormido, ok? Mas acabou por correr bem, tipo, eles viram de certeza que eu não era francesa, porque não era e nem sou, nem nunca serei. Mas acabou por correr bem, pronto, porque lá está, como é uma área que tenho experiência, na qual tenho experiência, sei dizer as coisas em português, sei dizer as coisas em inglês e o francês já é um bocado a mistura de tudo e tudo funciona, pronto. E é ali um vocabulário, digamos, limitado que até domino. Então, acabou por correr bem e foi bem fixe. E houve um dos dias até, imaginem, para ver o quanto dar aulas me faz feliz, houve um dos dias, no dia da aula de biologia, inglês e biologia, que pronto, essa aula foi das 8 às 10 e depois cheguei ao laboratório já eram 10 e tal. E tinha deixado uma reação no dia anterior, tipo, de larga escala, ou seja, imaginem, é como fazer um bolo enorme. Em vez de fazer um bolo só para a vossa família, é um bolo para receberem visitas, digamos assim. E então chego lá e aquela porcaria tinha explodido, tinha o composto espalhado por toda a bancada, tipo, horrível mesmo. Mas como estava bué da feliz de ter dado a aula, cheguei lá e foi tipo,
é que nem isto me vai estragar o dia. Portanto, é para verem o nível de felicidade que aquilo me deixa. E gostei mesmo bem. E esta semana, tipo sexta-feira, antes de sair, normalmente faço um plano para a semana seguinte e divido tarefas pelos dias e não sei o quê. Foi uma estratégia que arranjei desde o início deste ano para, tipo, não estar durante o fim de semana a pensar o que é que tenho que fazer segunda-feira. Estão a ver? Então, arranjei essa estratégia e tem funcionado. E então, foi quando me apercebi que não vou dar aulas na próxima semana e fiquei um bocado triste, porque, adoro. Mas hoje vou ter ainda que corrigir os relatórios de segunda-feira e tenho que preparar, posso aproveitar para preparar outras aulas que ainda estão para vir, não é? Mas pronto, na semana que vem não vou dar aula nenhuma, então estou assim um bocadinho triste e tal. Portanto, as minhas 2 últimas semanas foram um bocado isso. Foi dar aulas, foi laboratório. No laboratório foi tranquilo, porque estou à espera que chegue um reagente para continuar a síntese, ou seja, traduzindo isto para português comum, estou à espera que chegue uma coisa de um fornecedor que está a demorar imenso tempo e que tem um trabalho bloqueado por causa disso. Então acabei por passar mais tempo ao computador e foi bem fixe, porque o orientador pediu-me: como é que eu não ia partilhar isto? Oh meu Deus! Eu até me esqueci. Imaginem, lá está, é que as aulas foi o ponto alto e eu ia me esquecer de partilhar isto. Malta, o meu primeiro artigo em Bordeaux já está submetido. E então, ok, vamos aqui ligar tudo e explicar tudo. Então, como sabem, ou espero que saibam, não é? Vão passar a saber se não souberem, os resultados científicos, quando atingem determinado nível, não é? Quando há uma coisa, digamos, impactante para transmitir, são publicados em revistas científicas. E o processo é, vocês escrevem um artigo, escrevem informação suplementar, que é tipo, ou seja, no artigo põem as coisas fundamentais de uma pessoa a ler e depois na informação suplementar põem experiências, lá está, suplementares que foram feitas e que ajudam a suportar as evidências que vocês estão, a suportar a tese que vocês estão a construir no artigo. Pronto. Então vocês submetem isto tudo a uma revista em específico, depois o artigo passa por uma fase de revisão, que depende das revistas, mas acho que isto vai demorar, 2 a 3 semanas. E daí temos uma resposta dos reviewers, normalmente são acho que 2 a 3 pessoas a rever, depende também da revista, mas regra geral acho que é assim, são 2 a 3 pessoas a rever. Portanto, vocês depois recebem um documento da editora dessa revista com as revisões às quais nós temos que responder. Depois depende, tipo, acho que até existem níveis para isso, imaginem, se as revisões forem mínimas do género só perguntas para esclarecer isto ou aquilo, que não está muito claro no artigo, pronto, é rápido, tipo, aquilo num dia ou 2, os autores, tipo, nós corrigimos, reenviamos e está pronto para publicar. Outras vezes é pedida uma experiência ou outra extra para, tipo, suportar mesmo que aquilo que nós dissemos é verdade, estão a ver? E depois ainda há cenários em que o artigo está mau ou os reviewers têm uma ideia completamente diferente do trabalho e pedem imensas experiências e vocês depois têm que obedecer a prazos. Portanto, sei lá, se vos pedirem 20 experiências, vocês vão ter se calhar 3 semanas máximo para fazer aquilo tudo, escrever e reformular o artigo e enviar. Pronto. Este artigo é relativamente simples, imagina, não foi nada simples de escrever, foi um bocado difícil, eles já estavam tipo há um ano para publicar e eu até acabei por entrar neste trabalho porque teve de se fazer experiências extra e não sei o quê, antes de publicar, antes de submeter. Portanto, estou em crer que as revisões vão ser ok e pronto, e aquilo passa. Mas também estou feliz por causa disso, tinha-me esquecido, mas estou feliz. Tinha-me esquecido porque, lá está, o artigo foi um trabalho que eu entrei a meio, digamos assim, eu acabei por participar em tudo e por ajudar, tipo, fiz a informação suplementar e ajudei a fazer figuras para o artigo principal, mas o trabalho em si não é o ponto central da minha tese, pronto, então daí é que até me estava a esquecer. Mas como isso foi publicado, foi submetido, mais uma vez, ainda não foi publicado, quando for ouvido, mas como foi submetido, depois o orientador disse para eu preparar uma apresentação sobre aquilo para apresentar no group meeting, tipo na reunião que temos com a malta de Munique. E então, como lá está, não tinha assim muito trabalho de bancada para fazer, tive esta semana, sobretudo, esta última semana, passei bem de tempo ao computador tipo, a fazer figuras e foi mesmo fixe, imaginem, as figuras dos dados experimentais já tinha as do artigo, foi basicamente só redimensionar, imaginem, se para o artigo tem que estar 8 por 8 cm, para a apresentação se calhar convém que esteja mais horizontal, porque o slide é horizontal, blá blá, pronto. Então daí não tive muito que fazer, mas depois estive a fazer esquemas no Blender. Para quem não conhece, Blender é um programa tipo para o computador grátis, em que vocês podem desenhar cenas em 3D e depois tiram fotografia de um ângulo. Imagina, vocês desenham objetos
e depois tem uma câmera e tem uma luz, então depois também podem brincar com o ângulo da câmera, isso está em perspectiva ortográfica, pronto. Não vou aqui estender-me, mas para a malta que esteja a ouvir, preciso de um programa de design em 3D. Aconselho pelo facto de ser grátis e existem tutoriais para fazer imensas coisas diferentes que depois podem adaptar ao que vocês querem. E desde que vim para cá, que soube que eles usam isso, então comecei logo a pesquisar e instalei e não sei o quê, só que aquilo é um bocado complexo, sabem? Para uma pessoa que nunca teve um curso que seja de design, tipo, aquilo é chinês completamente para mim. E então a maioria das coisas que fazia lá era até com supervisão de um colega meu que já está a fazer doutoramento há um ano a mais do que eu, não é? E acaba por dedicar muito tempo livre àquilo e digamos que já é pro, não é? Pronto, então o que fazia era um bocado sempre, tinha uma aula ou outra dele e depois fazia, mas nunca era eu a pesquisar. E desta vez queria fazer um esquema, pronto, que foi uma ideia que veio de mim, não é? Imaginem, então nem eram formas geométricas muito difíceis, eram esferas e cilindros e não sei o quê, e conjugar isso para fazer depois o que eu queria. Mas lá está, como não uso o programa com regularidade, depois também até me esqueço dos atalhos e pronto. E esta semana foi fixe porque como acabei por ter muito tempo seguido ao computador, consegui até progredir nisso e fiquei mesmo contente. E foi isso que aconteceu. Depois, sexta-feira, fui jantar num restaurante delicioso. Eu até partilhei na história. Era tipo, o que eu estava a comer era noodles de tempura, de camarão. E foi delicioso. Eu não conhecia aquele restaurante, foram os amigos que sugeriram e fomos com eles. Pá, adorei. E, entretanto, quando fomos antes de irmos a este restaurante, tínhamos ido a um bar, que também nunca tinha ido, só a beber um copo, né? E reparei que estava lá um anúncio de stand-up comedy em inglês. Pá, eu adoro stand-up comedy, adoro. Eu até costumo dizer que sou a sit-down comedian, porque eu faço comédia, mas é sentadinha. Sentadinha a ver televisão, estou sempre a comentar o que eles estão a dizer e sempre a fazer piadinhas, a achar que tem muita graça. É o que faço neste podcast, na verdade, eu gosto de fazer sit-down comedy. Mas pronto, gosto de ver outras pessoas a fazer, não é? E então vi que aquilo era grátis, que era em inglês, não sei o quê, perfeito. E quando é que é? Segunda-feira às 7h30. Ora, como eu já referi, amanhã vou fazer teletrabalho, porque, não referi porquê, mas vou referir agora, porque todo o campus da universidade, toda a universidade, todos os edifícios vão estar sem eletricidade. E então, pronto, a malta ou tira férias ou fica em teletrabalho, como eu tenho mais coisas que fazer no computador, fica em teletrabalho. E como tal, vou poder sair à hora que quiser, porque teletrabalho é mesmo assim, não é? Pá, pronto, e então o bar é literalmente ao lado de casa, tipo, é aqui super perto. E então vou lá ver o stand-up comedy. E então aquilo tinha um QR Code para me inscrever. E eu, ok, vou-me inscrever, tipo, comprar o meu bilhetinho, apesar de ser grátis, deve ser para marcar o lugar. E assim foi. Marca aquilo, tipo, na boa, dou os meus dados, dou tudo. Estão a ver? Até que depois, passam 5 minutos e eu assim, será que eu me inscrevi para ir ver? Ou será que eu acabei de me meter na lista para ir fazer comédia? Estão a ver? Então fiquei altamente preocupada. E neste momento, é domingo, faltam pouco mais de 24 horas para eu ir a este evento. Eu tenho que preparar uma barra qualquer de comédia para lançar lá, em inglês, percebem? Imaginem que eu chego lá e dizem assim, Rita, ao palco. Eu vou tipo, não, ok, fui a burra que se inscreveu a achar que era só para vir assistir e afinal tenho que mandar aqui uma piada. E essa vai ser a minha piada. Pá, não, isso é bué da fatela. Então, se tiverem aí sugestões de piadas, lancem, porque estou com medo. Eu acho que aquilo era só para marcar a minha presença, mas e se não for? Querem imaginar a barraca que vai ser? Eu não quero. E portanto, é isso que temos de previsões para a próxima semana. Outra previsão é que vamos ter grande visita, que vai chegar terça-feira. Vamos ter uma visitinha, que vai ser a minha avózita, a minha avógina, e vem cozinhar para mim. Ela não sabe, ela é aquela avó que eu vos disse que ensinei a ouvir o podcast, ela ouviu o primeiro episódio e já não sabe ouvir os outros, portanto nem sequer vai ouvir isto. Ela vai-me fazer o jantar todos os dias. O almoço vai-me fazer tudo, vem para cá para trabalhar para mim. É mesmo assim. Estou a brincar. Eu é que vou cozinhar para ela, porque sou grande neta. Mas ela vem cá. E eu gosto bem desta avó. Também gosto da outra avó. Mas esta avó em específico, ela vive literalmente 2 minutos da casa dos meus pais. Então, é aquela avó que eu vi todos os dias da minha vida praticamente. Estão a ver? E também, especialmente porque durante a escola primária, imaginem, a escola era não é bem a meio caminho, mas as ruas desde a escola até à casa da minha avó eram mais seguras do que até à casa dos meus pais, porque não tinha tanto trânsito e não sei o quê. E por causa disso, e porque os meus pais tinham mais que fazer do que dar-me almoço, não é? Coitados, tinham que trabalhar, e têm ainda, eu ia almoçar com a minha avó. Então eu acho que é daí que eu detesto ir almoçar a cantinas. Pá, desde já, como é que alguém que foi habituado a almoçar com a avó todos os dias pode tolerar ir a uma cantina?
Portanto, já. Ia almoçar com ela todos os dias. E a hora do almoço era relativamente grande na primária. Tipo, o que é que a malta tem que fazer? É comer e pronto. Não tem que fazer nada mais na vida, não é? E então acabava por dormir as cestinhas com ela e não sei o quê. Pá, adorava. Tipo, tínhamos e temos, mas... Ou seja, a relação que temos hoje em dia, tão próxima de avó e neta, acho que vem um bocado daí. E ela está sempre do género, agora já não me dá os beijinhos como dantes. Está sempre com ciúmes dela própria de há uns anos, não é? Porque eu, entretanto, cresci e não estou para aturar estas shoulders. Pronto, mas já, somos assim próximas. E estou bem contente dela vir cá ter um tempo de vó e neta, não é? Porque, como devem imaginar, desde que eu vim para cá e até antes disso, deixei de ir almoçar com ela todos os dias, não é? Por isso ela vem cá. E, o que eu queria dizer também em relação a esta avó é que eu admiro bué a autoconfiança que ela tem. Porque as amigas chamam-na, as amigas e os amigos e até nós, chamámo-la de avógina. Estão a ver? Imaginem que que avô é masculino e que avó se dizia avó, né? Avô, avó. Pois ela ficava a vagina. E ela não se importa com isso, estão a perceber? Ela está-se a lixar. E é este nível de autoconfiança que eu quero atingir na minha vida. Bem, eu agora espero mesmo que ela nunca vá ouvir isto, porque senão vai ser só mal. Por favor, não lhe digam como é que ela vai ao Apple Podcasts ou raio ouvir estes minutos de reflexão. Mas pronto, é isso mesmo. E desde já, obviamente, que ela é também aquela avó, como todas as avós, que progrediram um bocadinho e têm, imagina, um telemóvel que necessita de passwords para coisas, não é? Então ela é aquela pessoa que esquece da password e depois espera que eu me lembre porque fui eu que lhe defini a password há bué de tempo, estão a ver? E então eu assumi uma estratégia que agora todas as passwords têm que incluir vagina. E agora pode até parecer que eu estou a revelar as passwords de coisas importantes, mas não, porque isto são coisas que não interessam a ninguém as aplicações e também a passo não é vagina por si só. Tem outros tantos coisas, não é? Como é óbvio. Portanto, antes que venham criticar que estou para aqui divulgar a password, não estou, ok? Mas é isso. E eu faço estas coisas e ela só fica chateada por eu fazer, porque estou a pôr um palavrão na password, não é? Porque estou a pôr o nome dela que é um palavrão. Estão a perceber? Ela está-se a lixar para o nome. Portanto, é assim que eu quero ser quando for grande. E agora já chega, porque já passou muito tempo e eu tenho que ir corrigir relatórios de alunos. Sou uma senhora professora, tenho coisas que fazer na minha vida, para além de vos estar a aturar. Hoje vou ter um jantar italiano. Uma amiga italiana me convidou para um jantar italiano. Então já estou cheia de fome, mas tenho que ir lanchar, porque ela convidou-me, mas eu tenho que ir ajudá-la a cozinhar. E se for para lá com fome, vai correr mal. Portanto, vou tratar disso. Mas antes de me ir embora, eu sou péssima. Eu hoje estou péssima a fazer transições, é o que dá a ficar uma semana sem gravar. Mas voltando à avó, Gina. Portanto, eu não sei se para a semana vou ter tempo de gravar podcast, porque, imagina, eu vou estar aqui a falar sobre ela e ela ali ao meu lado a ouvir, quando ela nunca ouviste. Não dá, né? Não faz muito sentido. Então, não sei se vou gravar. Só que a cena é que na semana a seguir vou a Portugal. Estou aí de certeza que não vou gravar. Vocês vão estar 2 semanas sem me ouvir. Conseguem suportar isso? Não sei se conseguem, malta. Então, eu abro aqui uma espécie de votação. Vou pôr esta votação no Spotify, mas como vocês nunca votam lá, apesar dos meus inúmeros pedidos de votação, vou também pôr no Insta. E essa votação vai ser, querem que eu grave episódio na próxima semana com a avó Gina, ou que eu fique 2 semanas sem gravar episódio? E atenção que eu estou aqui a perguntar isto sem sequer ter pedido o consentimento dela para pôr a voz dela no Spotify. Mas ela também não sabe o que é o Spotify. Estou a brincar. Mas ela aceita, acho que ela aceita. Se não aceitar, pronto, olha, cago na vossa votação e também não gravo, mas fica a aguardar o vosso parecer. E se quiserem que eu grave com ela, lancem questões. Lancem aquelas questões que vocês gostavam de perguntar à vossa avó, mas que têm vergonha. Ou têm respeito suficiente à vossa avó para não perguntar. E eu não tenho respeito nenhum por ela. Eu pergunto-lhe tudo e não quer saber. Estão a ver? Portanto, é isso, maltinha. Vou-me embora, vou fazer um lanchinho e vou comer não sei o quê. Mamma mia. Au revoir.